eu vou seguir. Vou conseguir. Apoiado em ti. Vou até o fim. Eu vou seguir. Vou conseguir. Apoiado em ti. Vou até o fim. Vou vencer meus medos, atravessar as pontes, escalar montanhas, expandir meus horizontes. Vou perseverar em tua santa graça e me saciar com tua palavra. Eu vou seguir. Vou conseguir. Apoiado em ti. Vou até o fim. Vou cruzar os mares, derrubar gigantes, renunciar o pecado e seguir adiante em teus caminhos. Deus é o meu lugar, nem vida ou morte vai me separar do teu amor. No teu amor. Em teu amor. Pelo teu amor. Eu vou seguir. Vou conseguir. Apoiado em ti. Vou até o fim. Quanto tempo eu esperava por esse momento para poder adicionar os vídeos nessa parte de música, porque também faz parte, né, das composições, das graças que Deus me deu de escrever. E semana passada eu fui na loja e eu acabei comprando esse violão maravilhoso aqui da Cort, não sei se é assim que se fala, mas eu fiquei quase uma hora na loja, testei praticamente todos os violões, claro, na faixa de preço que eu posso comprar, né? E esse som é fantástico. Eu tive a graça de conduzir a adoração da Legião de Maria semana passada e hoje, nessa sexta-feira, eu quero partilhar com você esse tema da perseverança, esse tema maravilhoso que eu tanto gosto, que está no capítulo 5 do meu livro. Eu vou falar também um pouco sobre o livro. Essa música que eu acabei de tocar se chama Apoiado em Ti e ela é perfeita, ela é muito propícia para esse tema de perseverança que nós vamos falar, né?
Então, eu gostaria de começar já lendo um trecho do livro mesmo. O livro Direção Espiritual, volume 3, o Padre Bruno me deu a graça de escrever o prefácio, né? E ele sintetizou de forma muito maravilhosa, sabe? O que é esse livro, o que o livro representa, o que ele significa para mim. E no capítulo 5 tem o capítulo da perseverança. E diz assim: não desista, Deus não desiste de você. E eu quero ler um trecho aqui, porque isso pode te inspirar, né? E perseverança diz respeito a muitas áreas da nossa vida. Você pode estar passando aí por um momento de dificuldade espiritual e, claro, a perseverança é o que você precisa para poder suportar as dificuldades que sobrevêm e passar por ela, né? Porque a gente não foi feito para ficar em dificuldade, a gente não foi feito para ficar em deserto, a gente não foi feito para morar na noite escura, mas passar por ela. Então, eu quero ler para você esse pequeno trecho e depois nós vamos continuar a nossa partilha aqui. Então, essa daqui é na página 200 do livro. Como é bom saber que nosso Deus é fiel. Ele não nos abandona nunca. Seja o que quer que façamos, que escolhamos, que sigamos, ou mesmo se nos desviamos e nos afastamos dele, ele nunca se afasta de nós. Pode ser que não vivamos com Deus, mas ele sempre vive conosco, nos guarda e nos protege, respeitando sempre nosso livre-arbítrio. São Paulo já ensinava Timóteo dessa forma. E este ensinamento se tornou um hino na igreja primitiva que perdura até hoje. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Muitas vezes nós não sabemos perseverar. Quais caminhos escolher para perseverar com nosso Senhor Jesus Cristo? Quais decisões tomar? Como pensar? Como amadurecer em Deus? Crescer na sua presença em estatura, sabedoria e graça. Se você está assim, este capítulo é indicadíssimo para você. Por diversas vezes renegamos ao Senhor. Muitas vezes somos infiéis nas grandes e nas pequenas coisas. Mas que bom que você está aqui para juntos nos aprofundarmos neste tema que já está bem explícito nessa noite. Que bom que começamos com essa passagem. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, a capa do livro. O livro é um e-book, né? Tem 264 páginas em português. Eu fiz a versão em inglês, ela é diferente da versão em português. E aqui tá a capa, ó. Bem linda, exatamente o que significa ou o que significava o meu blog de direção espiritual. Vou nessa direção.blogspot.com. Era o nome do blog, né? Então, é seguir nessa direção. Como você pode ver aqui, o caminho é estreito, o caminho não é fácil, não é só reta, tem várias curvas, tem pedras no caminho, mas o destino é o céu, então é isso que importa. Então, esse caminho de direção espiritual que eu proponho através desse livro se chama Conversão e Perseverança. E no capítulo 1, eu já falo sobre a minha vida, falo da onde que eu vim, eu partilho sobre um testemunho de vida, depois um testemunho de conversão, como eu deixei de ser a pessoa que eu era e como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, né? As experiências que eu tive com Deus, as graças que eu recebi, os milagres que eu presenciei, as curas, as libertações, as
palavras que Deus dirigiu a mim diretamente e também através de outras pessoas, né? Até eu sair da minha realidade, morando em Londrina, sem perspectiva nenhuma de progredir e vim morar aqui em Belfast, na Irlanda do Norte. Peguei um avião, fui para a Itália, da Itália vim para cá e faz 11 anos que eu moro aqui na Irlanda do Norte, aqui na cidade de Belfast. Me casei aqui na cidade, tive meus filhos, estamos esperando o nosso 5º filho agora. E, sabe, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, tudo aquilo que Deus me deu a graça de vivenciar, me trouxe ao momento que eu vivo hoje. Mas isso só foi possível por causa de uma decisão. Eu tomei a decisão de seguir Jesus. Eu tomei a decisão de me consagrar à Virgem Maria, escravo. Eu tomei a decisão de entregar a minha vida inteira, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, nas mãos de Deus. E deixei que Ele tomasse as rédeas, conduzisse e guiasse a minha vida. Mas eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muitas tribulações, eu passei por muitos momentos de pecado, eu passei por muitos momentos que eu pensei em desistir. Eu realmente pensei em abandonar tudo, em largar, em querer me afundar no mundo, no pecado, naquilo que visivelmente era para trazer alegria, naquilo que visivelmente era para ser motivo de júbilo, para ser motivo de gozo, para ser motivo de ânimo, para ser motivo de felicidade, mas na verdade é tudo um simulacro, é tudo uma falsidade. Essa é a realidade. E daqui 1 semana e meia eu vou partilhar sobre a minha vida, sobre como eu tive uma experiência com Jesus numa revista católica internacional chamada Shalom TV. E uma das coisas que foi me perguntaram, né, quando eu me preparava para poder partilhar sobre esse momento, que eu vou partilhar ainda, o rapaz que vai organizar as gravações, ele me perguntou, me diz o que você quer dizer quando você diz que você viveu numa ilusão, que você viveu numa falsidade. E eu disse para ele o seguinte: quando eu me mudei para Belfast, eu tinha uma vida, depois de ter passado por todas as dificuldades no Brasil, eu alcancei a graça de chegar aqui, eu era virgem, eu tinha uma vida de oração intensa, eu rezava o rosário, eu ia para a missa todo dia, eu fazia adoração, eu lia a Bíblia, eu lia o catecismo, eu escrevia sobre esses temas de direção espirituais que deram origem a esse livro, e eu tinha uma vida muito regrada. Mas eu fui tirado de um lugar onde eu tinha um apoio, um suporte, eu tinha amigos, e eu fui colocado num local onde eu não sabia falar a língua, onde eu não tinha apoio, onde eu não tinha suporte, e não consegui, né, me manter firme na graça. Caí em pecado e tentei me esquecer de quem eu era. Acontece que nessa vida de pecado que eu passei aqui, tentando me adaptar, tentando fazer amigos, tentando ter um relacionamento, tentando viver na graça, me manter em estado de graça, acontece que entre as minhas quedas e levantar, entre os meus choros, as lágrimas, os momentos de oração, entre as dificuldades que eu passei tentando que as coisas tentando viver de uma forma que as coisas fizessem sentido dentro de mim, que eu deixasse de ser hipócrita, que eu deixasse de viver com máscaras. E eu quero ler isso daqui para você, porque às vezes a pessoa tem a impressão, assim, porque principalmente quando você sai do Brasil, né?
dá a impressão que você está vendo uma vida maravilhosa. A pessoa, ela coloca lá no Instagram, ela coloca nas redes sociais, ela tenta passar uma imagem de que ela está vivendo uma vida fantástica, maravilhosa, mas só ela mesma e Deus sabe, às vezes, o vazio, às vezes, o buraco que ela está enfiada, o vício que ela criou para si mesma, a máscara que ela está usando, que faz com que ela, lá no seu interior, lá no seu íntimo, sinta tristeza. E Santo Agostinho dizia: o pecado é o motivo da sua tristeza. Então aí para você que está passando por dificuldade, você que está sentindo tristeza, saiba que o pecado é o motivo da sua tristeza, mas deixa que a santidade seja o motivo da sua alegria. Então, quero ler para você esse poema que eu escrevi. Isso daqui é um dos poemas que eu escrevi neste momento que eu passei assim de adaptação, de dificuldade, de cair, levantar, de tentar me encontrar, de tentar fazer sentido das coisas, de tentar viver na vida a graça, mas não tem jeito. O pecado é o motivo da tristeza. Então eu vivia em angústia, vivia em momentos de euforia, que não é alegria. E depois, a maior parte do tempo eu vivia na tristeza, nesse sentimento de filho pródigo que sempre quer voltar, mas nunca consegue, sabe? Então, esse poema que eu escrevi se chama Vida Hipócrita de Farrapos. Eu escrevi em junho de 2017. E ele vai dessa forma. Por que tudo ao nosso redor é tão falso? Por que a maioria das pessoas se contenta a basear suas vidas inteiras na mentira? Quem vive no pecado vive na mentira. Quantas ilusões e ideias de falsas felicidades nos são propostas todos os dias, incessantemente? Como nos acovardamos simplesmente diante da verdade de quem somos e como somos? Não temos coragem de assumir nossa história, nem nossa vida, nem nosso destino, nem nossas verdades. E aqui me lembra de Santa Clara de Assis, né? Ela dizia: sempre tenha na frente dos seus olhos, sempre tenha essa perspectiva da onde você saiu. Como nos acovardamos simplesmente diante da verdade de quem somos e como somos, não temos coragem de assumir nossa história, nem nossa vida, nem nosso destino, nem nossas verdades. Estamos acostumados demais com o vazio, e o pecado é isso. É a distância de Deus, é a distância de sentido, e é se acostumar com o vazio. Meu Deus, isso não é vida. Amoldados e conformados com a situação, de perigo constante que nos cerca, de medo ambulante que nos persegue, onde você vai, de razões vagas que nos rodeiam, de limitações impertinentes que nos violam e fazem de nós uma caricatura avultante, do que até nós mesmos temos medo de encarar. Como nos tornamos bizarros quando fugimos dos gritos e apelos mais alarmantes que existem dentro de nós e queremos abafar, vivendo uma vida hipócrita de farrapos, onde a morte se tornou nossa regra básica de viver. Nossa, como isso é forte, hein? Uma vida hipócrita de farrapos. Uma vida na mentira, na migalha. É a vida do filho pródigo. Mas como eu disse, a perseverança também pode ser com relação a outras áreas da sua vida. Eu vou falando as coisas, eu vou lembrando os poemas, as coisas que eu escrevi. Eu tenho um para esse também. Quando, morando aqui, eu tive a coragem de me encarar e eu vi que
Tudo que eu sempre sonhei na vida eu não alcancei. Tudo que eu sempre queria, sabe? Teve momentos da minha vida que eu fui pra academia, eu ia pra academia e eu queria ficar forte, queria, sabe, ser um cara musculoso, não? E chegou um momento assim que eu não consegui. Teve um momento da minha vida que eu queria ser inteligente, sabe? Que eu queria realmente me destacar. Mas eu vi que eu não sou inteligente, não. Teve vários momentos que eu queria progredir na minha carreira e ganhar muito dinheiro e também não consegui. E teve um momento da minha vida que eu queria ser santo, eu queria fazer a vontade de Deus e também não consegui. E eu escrevi isso também. Só porque eu falei do tema que a perseverança pode estar relacionada a coisas que não são estritamente coisas espirituais, eu quero ler para você esse poema. Eu espero que vocês gostem, né? Eu ficar parando aqui para ler no meio das coisas que eu tô falando. Então, esse chama Estrada Resignada. Se você entrar no meu blog, ó, costume de ter o blog, no meu site, tá lá. Eu escrevi em julho de 2016, olha só, nesse período que eu tava vivendo dificuldade. Que eu, como eu disse, me encarei no espelho e vi o que eu era, o que eu tinha, o que aconteceu na minha vida e onde eu queria chegar e onde eu não consegui chegar. Sempre quis ser... Vou começar de novo. Sempre quis ser grande, como alguém que se destaca. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Minha grande tristeza é que não apenas não sou grande, mas também não sou pequeno, apenas médio. Então, numa multidão, posso passar despercebido. Sempre quis ser forte, no corpo e na alma. Cheio de músculos que as pessoas e também eu mesmo pudessem apreciar e relevar isso em mim. Com uma decisão firme e determinada de não voltar atrás em minhas aspirações. Então, o que percebo é fraqueza e inconstância. Um mísero e frágil corpo, numa alma deteriorada pelo peso dessas fraquezas e uma vontade dominada pelos desejos infantis. Olha como que isso daqui, às vezes, é a realidade de muitos de nós. Uma vontade dominada pelos desejos infantis. Quais são os desejos infantis que você carrega hoje, que você acha que precisa conquistar, que você precisa satisfazer? Se você fizer uma leitura dentro de você mesmo, às vezes você vai chegar nessa conclusão também. Sempre quis ser e parecer maduro, ou pelo menos mais do que sou, precoce, onde principalmente mulheres enxergassem tal maturidade e me dissessem o quanto apreciam isso em mim. A carência, né? Mas a realidade diz o oposto, sem precisar de palavras. Além de não ter uma mente e nenhum comportamento maduros, ainda consigo ser pior que uma criança mimada, que, dadas as circunstâncias, parece que nunca vai crescer. Será que você, às vezes, já passou por isso também? Olhando para você e tentando por todos os caminhos, sabe, ser feliz. E não consegue nada. Pelo amor de Deus, como que isso é difícil, hein? Dadas as circunstâncias, parece que nunca vai crescer. Meu Deus, quando que você vai crescer? Quando que você vai amadurecer? Quando que você vai dar passo na fé? Quando que você vai dar passo na sua carreira? Quando que você vai dar passo na sua vocação? Quando que você vai, pela graça da perseverança, superar essa noite escura, essas dificuldades que você está passando?
Sempre quis ser sábio e inteligente, como alguém que tem conhecimento das coisas, que a vida ensinou na teoria e na prática, que sabe o que faz e faz uso do seu intelecto, mas conforme o tempo passa e cada vez passa mais rápido, percebo o quanto sou tolo e ignorante, como o conhecimento não se fixa em minha mente e como tenho dificuldade para aprender coisas novas. Não é fácil de viver desnorteado numa cultura errante. E aqui eu digo também, principalmente por causa da minha dificuldade de aprender inglês. Nossa, gente, vocês não sabem como que eu sofri para aprender inglês, para esse inglês entrar na minha cabeça, para eu conseguir falar e entender as pessoas. Eu sofri muito. As pessoas às vezes olham hoje, eu gravo aí o vídeo no Instagram, falando com as pessoas, quase, né? Quase bonito, quase certinho. Cometo bastante erro ainda, mas consigo entender, consigo falar, consigo ser entendido. Mas como eu chorei, como eu rezei, como eu passei por dificuldade para aprender isso, para o conhecimento se fixar na minha cabeça do inglês, das palavras, do jeito que as pessoas falam, do jeito que eles respiram para falar entre as palavras, sabe? Como foi difícil viver desnorteado. Mas também, né? Desnorteado porque tá sem rezar, tá afastado, tá em pecado. Enfim, é aquele tema que eu disse. Sempre quis ser uma pessoa boa que ajuda os outros e se preocupa com os problemas e sofrimentos alheios. Mas, de tão egoísta, não consigo enxergar além do meu umbigo. Quero que todos me ouçam e me estendam a mão. Inconscientemente, vi que não lhes tenho compaixão. Ter compaixão, né, como Jesus, andar no ritmo das pessoas. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, em qualquer hora da vida você pode pensar. E eu percebi que eu não tenho compaixão, sabe? Eu não quero andar no mesmo passo. Eu quero andar no meu passo, eu quero que as pessoas me acompanhem. Mas na hora de eu ajudar as pessoas, na hora de eu poder ter compaixão, eu percebi que eu não tinha, não tenho. É difícil, sabe? Não é coisa que é da noite pro dia, é coisa que é moldada, é coisa que é lapidada a vida inteira, assim. Sempre quis ser santo, e isso eu desejei muito. Mergulhando de cabeça na vida espiritual, uma vida de oração. Sem pensar nas consequências, partilhei isso com o mundo. Em cada obstáculo, eu vi uma escada de subida. Mas de tanto subir e cair, cheguei num ponto estranho demais. Será que você está nesse ponto estranho hoje? Onde você não sabe quem você é, o que você quer da vida e a sua vida de oração, a sua vida na graça, o estado da sua vocação. Será que você se sente como eu me senti quando eu escrevi isso daqui em 2016, 10 anos atrás? Um ponto estranho demais. Só você e Deus pode falar a partir da sua própria experiência, a partir daquilo que você está vivendo hoje. Pensando em tudo que eu sempre quis em toda a minha vida, percebo que nunca fui e nunca consegui ser nada do que eu sempre sonhei. E como isso é duro, admitir isso, hein? O que posso fazer agora é desistir, olha só o nosso tema aqui, nessa estrada resignada. A estrada é essa daqui, ó, você vai parar no meio do caminho. Ou continuar até o último dos meus dias e acreditar cegamente que um dia tudo isso alcançarei. Olha só, o tema da perseverança. Você só vai conseguir perseverar, você só vai conseguir dar passo se você, como que se diz, né? Tomar consciência disso. Ou você desiste olhando
para as dificuldades, para os empecilhos, para os problemas, para as coisas que fazem você querer desistir, ou você continua até o seu último suspiro, até o último dia, acreditando cegamente que você vai alcançar tudo. Isso é uma atitude de fé. Isso é maravilhoso. Julho de 2016. Acabou de fazer 10 anos que eu escrevi isso. Acreditar cegamente. Isso é a fé. É pela fé que eu, tendo a história que eu tenho, vindo da onde eu vim, passando pelas coisas que eu passei no Brasil e aqui na Irlanda do Norte. Acreditar cegamente que um dia tudo isso alcançaria. Não importa, sabe? Não importa se você vai chegar no nível que você almejava, que você sonhava, que você queria. Sabe, muitas pessoas têm esse desejo de ser melhor, de progredir, de dar passo, de aprender alguma coisa, de progredir na virtude, de dar passo na fé, de ser santo, de fazer a vontade de Deus, de melhorar no seu relacionamento com a sua família, melhorar no seu relacionamento com o seu esposo, a sua esposa, com os seus filhos. A única forma que você vai conseguir alguma coisa é se você acreditar cegamente e continuar até o último dia, até o último suspiro. É a única forma. E esse vídeo já passou, né, dos 30 minutos, mas eu queria terminar com essa passagem do livro de Hebreus, para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Parece que o tema que eu fui falar começou aqui, parou ali, voltou aqui, mas, sabe, tudo isso é a graça de você entender as coisas, de você planejar, de você rezar e de você confiar em Deus. Confiar cegamente que você vai alcançar. Pode ser que você não alcance do jeito que você queria, mas você vai alcançar se você perseverar, se você não desistir, se você insistir. É a primeira parte do capítulo 5 do livro, né? Insistir, persistir e não desistir. E nada e ninguém melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nesse mês de julho, que o sangue de Jesus nos envolva, nos proteja e nos dê essa graça, e nos dê esse dom da perseverança, e nos dê essa intuição, essa inspiração, esse desejo, essa vontade, essa ganância de até as últimas consequências, até os últimos dias, até o nosso último dia, até o nosso último suspiro. Confiar cegamente que a gente vai alcançar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Não tem nada que Deus não coloca no nosso coração que Ele não seja capaz de realizar. Então eu vou ler para você aqui, para a gente finalizar, capítulo 12 de Hebreus. Ele está também no livro. Eu faço um comentário antes, faço um comentário depois dessa passagem. E se esse vídeo te inspirou, te convido a comprar o livro, né? Direção espiritual.
começando da conversão, passando pelas dificuldades, conhecendo as coisas de Deus, os caminhos, escolhendo o caminho de Deus, perseverando, caindo, levantando, perseverando, seguindo cegamente. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Coisa principal. Corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado, contra a tristeza, contra aquilo que te coloca para baixo. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros nos educaram para pouco tempo segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem e para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Como isso é maravilhoso, como essa palavra é maravilhosa. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Palavra do Senhor, graças a Deus. É isso que eu quero deixar para você. E que esse vídeo possa te inspirar a renovar o seu ânimo, a confiar cegamente que aquilo que você anseia, aquilo que você, no íntimo da sua alma, mais deseja que você alcance. E que Deus te abençoe.